Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, estamos iniciando mais uma edição do programa. E como prometemos na semana passada, estamos continuando com a EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, com o presidente Pedro Bich Neto. Prazer em tê-lo de volta para uma segunda etapa, segundo tempo, né? Estou à tua disposição, Fernando. Muito bem. A minha perguntinha é capciosa. O que aconteceria comigo se eu pegasse o meu carro e andasse sobre uma ciclovia ou sobre uma calçada? Bom, eu sei que boa coisa não seria, né? Porque tu ia ou bater num poste, tu ia atropelar alguém, tu ia bater alguma hidrante, alguma coisa certa não ia permitir que tu andasse ali. Então, por isso que tem esse conjunto de regras, né? A gente tem que fazer às vezes a impressão que dá que o trânsito é um cipoal de regrinhas e plaquinhas e não pode, em tudo que é lugar. Tem quase 100 mil placas na cidade. Uhum. Mas por quê? Porque nenhuma caiu do céu. Tudo alguém pediu, tem que botar aqui, senão tem que fazer isso, senão dá atropelamento, senão isso, senão aquilo e tal. Então é isso. Então essas regras todas eram para impedir, por exemplo, que tu ande de carro em cima da calçada, né? E aí vem a segunda pergunta baseada na sequência. Se eu vou ser multado se andar sobre a calçada e sobre a ciclovia, por que é permitido que o ciclista ande na via de fluxo de trânsito de veículo? Atrapalha o trânsito, há um risco de atropelamento. E outra coisa mais, Pedro, eles também são um grupo corporativista e abusadinho. Olha, nós estamos assistindo um advento, né, não só da parte do movimento cicloviário, né, como também da questão das patinetes. São dois modais pequenos, são autopropelidos, enfim, se chama de diversas maneiras. Isso traz uma série de problemas e novos comportamentos. Primeiro, as ruas são as existentes, né? O espaço é o que está disponível e a gente tem que tentar adaptar dentro da menor prejuízo possível, né? Redução de danos, como se diz, né? O ideal seria fazer como em algumas cidades tem, em Copenhague tem a calçada, abaixo tem a faixa da ciclovia e abaixo tem a via dos carros. São três níveis. Aqui não temos condições, não cabe, não tem espaço para isso, né? Mas onde tem o espaço? Por que não se faz, não se obriga por legislação que o ciclista ande na ciclovia? Primeiro o seguinte, nós não temos ciclovias em toda a cidade, tem em alguns locais, algumas vias, né? Houve um esforço, uma época de implantação. A principal nossa era da Ipiranga, que enfim ficou interrompida depois da enchente e tal, mas acho que até o final desse ano deve voltar. E nós estamos sabendo que isso é uma preocupação constante, né? Estamos tentando compatibilizar a ação desses dois segmentos, bicicleta e patinete, dentro de novas funções. Nos parques, por exemplo, né? Na orla, né? Na orla é um problema. Tem um grupo agora que está rediscutindo as normas dentro da orla, porque a orla começou a ter um movimento tamanho, com 50 mil pessoas que vão ao fim de semana por ali, e é uma cidade quase em deslocamento, né, com todos os problemas. Tivemos uma fatalidade no início desse ano. Nós temos ciclo só para bicicleta, né? Tem de alto rendimento e de passeio, lazer. Tem os ciclistas que vão para treinar. Né? Estes só podem em horário específico, de madrugada, até 6:30 da manhã. Senão dá problema. Não pode dar 50 por hora de bicicleta num parque, porque vai dar acidente, né? E foi o que aconteceu. Aquela tragédia que tivemos, dois ciclistas se bateram de cabeça e os dois faleceram. Uma coisa absurda, né? Absurdo, completamente absurdo, em todos os sentidos, né? Bom, fruto disso, nós já reforçamos, revisamos o horário também proibido. Houve uma falha evidente. O ciclista de alto rendimento não poderia estar andando ali naquela velocidade, naquele horário. Então, tudo isso está exigindo, fizemos reunião com os ciclistas, eles entendem que há uma necessidade de educação também, inclusive deles,
para não fazerem equívocos que podem levar a tragédias, né? E nós estamos tentando fazer um novo pacto, digamos, né, operacional e de cultura urbana para usar esses espaços, evitando acidentes, né? Então, nas patinetes nós estamos começando agora. Estamos reunindo com as 2 empresas que são concessionários ali, e eles estão de acordo também, já limitamos velocidade, eles podiam até 20 km, nós estabelecemos em parque até 12 km por hora, para diminuir eventuais atropelamentos e tal, e estamos batendo em algumas normas elementares, do tipo, patinete para uma pessoa só. Exatamente. Exclusivamente. 2 é o caminho para o acidente, para o desequilíbrio, alguma coisa assim. E existe muita gente que ainda faz isso, né? É um processo educacional, né? É preciso que se entenda que é uma possibilidade nova, é barata, é simples, é confortável, resolve um monte de problema, ocupa menos espaço com o carro e funciona, desde que não chova e tal, né? Enfim, é uma alternativa que se tem e que tem que ser desenvolvida. Agora, com cuidado, né? A enchente mexeu no âmago das cidades, no Rio Grande do Sul, como consequência em Porto Alegre. Na rodoviária, nós tínhamos a rodoviária fechada por inundação da enchente. Mas a EPTC tomou uma atitude de engenharia de tráfego que eu não estou entendendo. Antigamente eu tinha 2 formas de acessar a Castelo Branco, entrando à direita, logo depois do viaduto da Conceição, passando frente à rodoviária e o Hotel Ritter, e pegava a Castelo Branco, e depois da rodoviária à direita. Hoje foi implementado um sistema de que só nas sextas-feiras que é aberto o outro acesso. Se reparou o congestionamento que isso teve causado em cima do viaduto da Conceição, no sentido centro Castelo Branco? Nós acompanhamos isso, Fernando, tá? Deixa eu dizer primeiro, por que nós fechamos a passagem por trás da rodoviária? Com a criação do corredor humanitário, apareceu um obstáculo fora de 1 metro de altura que impede que os pedestres possam ir para o outro lado, vindo da Siqueira até a rodoviária e vice-versa. Bom, por quê? Porque a passarela foi demolida. Sim. Foi demolida. E está sendo projetada uma e vai ser construída uma nova. E enquanto não estiver pronta, nós precisamos ter um lugar aonde passe pedestres. A passagem, a única possível nessas circunstâncias, é aquela que passa lá no final da rodoviária, à esquerda, passa ali até aquele templo religioso que tem ali, faz aquela travessia ali. É a única maneira. E essa passagem, e não esquece que essa passagem, entre outras coisas, é a única possibilidade para quem tem necessidades especiais, cadeirantes. Senão não haveria, seria proibitivo. Então isso é temporário. É temporário e mais. E nós montamos quase que um programa de uso. Sim. Que é, nós ficamos, os nossos agentes, monitorando, e aí quando tem dias de maior movimento, onde daria engarrafamento na frente da rodoviária lá, nós abrimos ali e ficamos monitorando na mão, como se diz, né? Aí nós abrimos as 2 para aliviar. Sexta-feira à tarde, saída para a praia, na volta, enfim, são certos horários em que a gente opera para impedir um dano maior, que seria proibir que um cadeirante, uma pessoa de idade, o pedestre possa ir de um lado para o outro e chegar na rodoviária. É isso, é um constrangimento temporário. Tá. Então não é permanente, é temporário. Sim. O amigo do espectador fique tranquilo que no momento oportuno a passarela estará construída, liberada para uso, e aquilo vai mudar. Temos 3 minutos nesse primeiro bloco para encerrar o papo, e eu quero que o papo seja encerrado contigo. Sim. Mais uma pergunta. A revitalização da Orla do Guaíba, tecnicamente eu não sei porquê, mas revitalizaram o setor 1, o setor 2 não foi revitalizado, revitalizaram o setor 3, que é onde hoje tem inclusive a pista de skate, certo? Onde tem o palcão aquele, o que aconteceu? A EPTC fez ali uma ciclofaixa no 2, que é da Rótula das Cunhas até a Avenida Ipiranga. Faz 5 anos que tem aquilo ali e não foi revitalizado o setor 2. E isso hoje causa congestionamento.
Não acha que houve aí um erro de projeção de obra, ou seja, aquela ciclofaixa não podia ter sido implementada após efetivamente o início das obras? Pois é, isso já faz algum tempo, Fernando, eu até vou dar uma olhada, vou chamar o pessoal do projeto, ver se tem algum constrangimento, né? Porque, enfim, toda a orla tem movimento. Vai sair agora uma lá adiante, no Barra Shopping, foi definido agora. Sim. Que tudo aquilo lá vai ser também anexado, acho que é 4, o trecho lá que vai ser feito também. Nós tínhamos... o trecho 4. Tinha uma discussão aqui, pediu o pessoal do catamarã, queria saber se conseguia colocar lá. Eu disse, não, calma que está saindo um negócio aí diferente aí, e vai ser uma revitalização bastante interessante ali, por conta toda das compensações do shopping, né? Mas nesse caso específico aí, eu vou... Porque chama atenção, ficou essa ciclofaixa, ali ao lado da ciclofaixa tem pelo menos uns 5, 6 metros de asfalto na calçada que poderia atender a demanda de ciclistas ali. Sabe que os conflitos que surgiram e as novidades na orla são tão grandes, a orla mudou tanto a cara da cidade e mudou os comportamentos também. Então, fim de semana, nós temos aquela agitação, aquela movimentação toda que virou marca da cidade, com restaurantes e tal, e tudo isso está exigindo ajustes. Agora, na semana passada, surgiu a primeira reunião de redefinição do sistema viário interno ali, no local do estacionamento de moto, de carro, de bici. Isso está sendo discutido porque tem um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e a gente, na verdade, o trânsito funciona quando ele é pensado e principalmente é bem negociado entre as partes. Muito bem. Nós vamos a um breve intervalo comercial, retornamos em seguida, continuando o nosso bate-papo com o simpático presidente da IPTC, o Pedro Bicho Neto. Em seguidinha, aguardem aí, não saiam daí. Muito bem, amigos. Além de nos acompanhar aqui na RS Play TV, você também pode nos acompanhar nas redes sociais. Facebook, Instagram e no YouTube. Nós temos um canal no YouTube onde fazemos test drive de veículos da indústria automobilística, seja importado ou nacional, e também fazemos algumas aventuras, como Savaralto na estrada, tá ok? E temos no Instagram notícias, fatos, legislação de trânsito, mobilidade urbana e até algumas piadinhas automotivas. Então, nos acompanhem também nas redes sociais. Vamos repetir. Instagram, Veículos e Velocidade 1982. E no Facebook e no YouTube, Veículos e Velocidade. Muito bem, amigos, estamos de volta conversando com o presidente da IPTC, Pedro Bicho Neto. E eu quero agora, presidente, me ater um pouco mais ao fechamento da apelidada, logicamente, Avenida Beira Rio. Muita gente reclama, inclusive de órgãos municipais, principalmente o de turismo, de que o turista chega no aeroporto Salgado Filho, aluga um carro e vai para Canela Gramado, Bento Gonçalves. Ele não fica em Porto Alegre. Eu moro na Zona Sul. Então eu circulo muito pela Avenida Beira Rio. E esse fechamento da Avenida Beira Rio, na mão, sentido centro-bairro, que vai até ali o museu, perto do Pontal, eu nunca concordei com aquilo, porque nesta revitalização da Orla do Guaíba, presidente, foi destinado ao quem gosta da sua caminhada matinal, ou para quem usa bicicleta, foi feito uma ampla área física de calçadas para que esse pessoal ande. Domingo passado, inclusive, sábado passado, eu passei e vi que estava fechada, como de hábito está fechada, a Beira Rio, e o volume de pessoas que estava caminhando ou estava andando de bicicleta ali, caberia
sobrando espaço na ciclovia e na calçada da revitalização. E agora estão fechando também a parte da cuia até o gasômetro, no sentido bairro-centro. Antes não, antes era liberado, agora estão fechando. O que acontece? Eu não tenho o direito de curtir a nova orla do Guaíba, porque eu tenho que andar pela Padre Cacique. É importante se fechar uma avenida com toda essa estrutura que a revitalização da orla está proporcionando ao usuário em geral? Bom, o que está acontecendo ali, primeiro está muito dinâmico, né? Os comportamentos estão mudando. Eu vou te dar um exemplo, tá? O Beira-Rio, né? O Beira-Rio é um equipamento de alta demanda, um polo gerador impressionante, que a cada jogo exige uma operação de guerra, né? Quero dizer que nós temos uma equipe da Zona Sul ali, do nosso centro de fiscalização da Zona Sul. Eles são PhDs naquilo. Eles sabem que hora que põe o cavalete. Se tu põe para lá dá problema, se põe aqui porque o barzinho que dá movimento é este, porque a entrada é aqui, porque as filas vêm por aqui, que as torcidas. Eles são, vou te dar só um exemplo, tá? Há 2 semanas eu tive uma reunião lá com o presidente Barcelos. Ele pediu queria umas informações lá. Eu estive lá com ele e ele disse: olha, eu só tenho a agradecer, o nosso jogo aqui jamais funcionaria se não fosse essa expertise de vocês operando esta zona que se cria. 50 mil pessoas vêm para um lugar, entendeu? E isto funcionar é um negócio. Então, assim, ó, eu sempre digo lá para a turma, tipo, olha, eu não arrisco a dizer nada, porque eu sei que cada um de vocês é PhD no retorno A, no retorno B, no retorno C, porque vocês são 2 vezes por semana, estão aqui verificando e aprimorando, e eles sabem no detalhe, né? Então, aliás, isso é lá. Nós temos um caso mais dramático ainda, que é o do Grêmio, porque a arena do Grêmio, ela foi colocada, é a maior, do ponto de vista urbanístico, é um absurdo. Quer dizer, é cercada por um dique elevado, é um L, né, fazendo isso em volta, e depois um muro do Transurb do outro lado, impedindo que saia. Ou seja, todo o acesso da arena é feito pela entrada sul, quer dizer, por 25% das direções possíveis. Quer dizer, é uma operação de guerra que começa na madrugada anterior. A nossa turma começa já impedindo que estacione carro a 4 quadras dali, porque senão começa a dar problema lá e na hora da entrada ou da saída vai ser um caos completo. Então, compreensível. Então esses grandes polos geradores exigem operações especiais. Na orla, como um todo, como eu comentei antes contigo, há uma discussão ali sobre a acomodação, digamos assim, dos interesses e das combinações possíveis. Claro que nós temos o máximo interesse em viabilizar todo o lazer possível, todo o turismo possível. Aliás, daqui da Mauá até o shopping Barra é um polo gerador turístico, hoje é o melhor da cidade, digamos assim, de opções, até que estão o Pontal, né, que foi uma outro equipamento ali também que nos deu um monte de dor de cabeça, porque as entradas ali que foi um quebra-cabeça muito grande, mas tá resolvido, tá funcionando tudo, né? Então, assim, eu reconheço que tem coisa aí que tem que ser ajustada, tá? Traz a questão Eu não sei por que fechar a avenida, eu não acho justo com quem quer vir curtindo a avenida, porque exatamente do lado em que eu fico curtindo a nova orla, eu estou proibido de andar, eu tenho que ir pela Borges de Medeiros, no sentido centro-bairro. E na volta eu tenho que ir na outra via. Tu falas aos fins de semana? Fim de semana. Esse fechamento. Porque a gente não precisa ficar muito tempo, 10 minutos, a gente vê que o volume de pessoas que está caminhando na avenida, ou está andando de carro na avenida, cabe toda ela no calçadão. Vamos chamar de calçadão, que tem a ciclovia e tem a pista para caminhada. Então, é aquela história. Neste caso, mais uma vez, o usuário de automóvel ficou prejudicado. Nós estamos programando aí
estamos encaminhando aí a aquisição de painéis móveis, que são, na verdade, tipo TVs grandonas, tá? Para colocar nesses locais, porque é muita informação. Desvio aqui, atenção, até às 18 horas está fechado, abre às 8 da manhã ou fecha. Esse conjunto de informações, nós precisamos ter equipamentos para ajudar, né? Para que as pessoas use a Beira-Rio, use a Borges, use a Orla, enfim, tudo isso é um problema sério. A gente, hoje em dia, estamos fracos de equipamentos, tá? Temos só cavaletes e tal, e fica ali um funcionário que o outro avisando, algo que é combinado, né? Nós precisamos de equipamentos que ajudem na informação às pessoas, tanto de veículos como pedestres ali, a se orientar e poder usufruir melhor esta área maravilhosa da cidade que trouxe uma nova alma para a cidade. Com certeza. Né? Hoje a Orla é disparado, assim, a maior marca positiva da cidade, né? Para tudo é a Orla. A Orla virou meio a grande saída, né? E virou um palco de eventos. Entende? Eu até entendo, por exemplo, o fechamento da Beira-Rio, quando você tem ali, por exemplo, um campeonato nacional ou sul-americano ou até mundial de skate, que aquilo ferve de gurizada, vendo o skate. Ou alguns shows que já se fez ali. Até, inclusive, houve, se não me falha a memória, o ano retrasado, você já estava na gestão da IPTC, em 2023, né? Sim. Se não me falha, em 2023 houve ali a realização de uma etapa ou um torneio completo de vôlei de praia. Sim, que tenso. Fizeram a quadra lá e todo mundo participou. Tu sabe que esse despertar da cidade para a Orla, para mim, eu sempre me lembro, eu participei do projeto de construção do Parque Marinho, da equipe, tá? Na época eu fiz a iluminação pública e tal. E eu me lembro que na inauguração daquilo ali, o prefeito Vilela, ele colocou numa placa, assim, alertando a importância da Orla e do fato de que a cidade esteve tanto tempo distraída, sem aproveitar aquilo ali. Ali foi uma antevisão do Vilela, dizendo, isso aqui é o melhor da cidade, que hoje ninguém mais tem dúvida disso, né? Então, assim, é um grande momento de encontro da cidade e ali a circulação, e para nós é decisiva e faz parte de toda... A gente tenta colocar o melhor da nossa equipe ali, da expertise, né? Para garantir um convívio, né? Entre os modais, entre pedestres e basicamente um legal, um ambiente bacana e de fruição das pessoas, né? Como tem sido, né? Hoje, realmente, fim de semana, eu já botei na cabeça assim, vamos para a Orla. Vamos para a Orla, ou vou no Pontal, ou vou lá no Embarcadero, ou vou no shopping, ou vou numa caminhada, vou até o gasômetro. Realmente virou um símbolo da cidade, né? É verdade. Presidente, 2 programas com um amigo, com as suas orientações, as suas informações sobre o que está acontecendo com a mobilidade urbana da nossa capital, que cresceu muito, e o volume de automóveis também vem prejudicando muito essa gestão, porque a coisa é muito vertiginosa. De repente, não há uma estrutura que acompanhe para e passo essa evolução do volume de automóveis que circulam na cidade. Qual seria a sua última mensagem, em 2 minutos, aos nossos amigos espectadores? Ronaldo, eu acho que o trânsito está demandando mais mudança no sentido de uma maior harmonia, maior serenidade, maior confiança. Eu acho que se diminuirmos a ansiedade das pessoas, eu tenho certeza que os acidentes diminuem e é possível se viver da maneira muito melhor. Eu sempre, quando o prefeito me convidou para vir para cá, eu digo, olha, o que eu quero no fundo é o seguinte, poder te entregar depois de algum tempo um trânsito que seja mais harmonioso, mais fluido e mais gentil. As pessoas que possam trazer um pouquinho de gramado para cá. Pessoas que parem na faixa de segurança, que não fiquem buzinando. Eu acho que não buzinam.
Nosso trânsito não é ruim nesse sentido. Nesse sentido de buzina, não. Já temos esse hábito, ninguém, não se vê buzinaço como vem em outras cidades por aí, mas assim, mas falta muita coisa ainda, acho que podemos, e isso eu torço que isso possa se incorporar como uma nova virtude da cidade, uma cidade que consiga fluir bem e ter um trânsito amistoso, né, que seja uma característica da cidade, né, que é, até no nome já diz que é Porto Alegre, né? Porto Seja Alegre. alegre. Ou no verão, Forno Alegre. Forno Alegre. Pedro, muito obrigado pela atenção. Espero que nós possamos ter, nesses 2 programas, ajudado um pouquinho no raciocínio da gestão da IPTC com a mobilidade urbana de Porto Alegre. A gentileza de tua equipe nos ter nos recebido, de você ter nos recebido, e colocando o nosso espaço à disposição, não só para um bate-papo, mas quando precisarem fazer alguma campanha de divulgação, contem com a gente, porque a gente trabalha nesse sistema há muitos anos e se preocupa com tudo isso também. Perfeito. Tá bom? Faço questão de te mostrar depois aqui a parte da nossa sede aqui. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado, amigos. Muito obrigado, Pedro. Em breve. Semana que vem estamos de volta.